Olá, meninos e meninas do quarto ano, a tia Juliana aqui novamente, para encerrar mais uma semana das nossas aulas à distância. A situação é complicada, é um pouco difícil, eu entendo, ver as atividades à distância, mas se esforcem, façam as atividades, corrijam tudo direito. A tia Juliana está disponível no WhatsApp para atender todo mundo, então se tiver alguma dúvida é só perguntar, tá certo? A aula de hoje é de História e o tema da aula de hoje é as revoltas do período regencial. Vocês lembram que semana passada a gente viu o início do período regencial, que foi aquele período onde Dom Pedro abdicou o trono, deixou seu filho no trono, mas ele era muito pequeno, só tinha 5 anos e não tinha condições de assumir o trono. Então o Brasil foi governado por regentes, pessoas que eram escolhidas pelos deputados para reger o país. Por isso que o nome de regência, que eu dou o nome de regência, quando um país é regido por pessoas, quando o rei, ou o presidente, ou o imperador está impossibilitado de assumir o trono, então o país é guiado por regentes. A gente viu que esse período, inicialmente, semana passada, foi um período conturbado, porque devido à falta da presença de um imperador, de um rei, as pessoas, as províncias estavam fazendo rebeliões. Aconteceram várias rebeliões espalhadas pelo país, devido ao autoritarismo, à contrariedade que a população apresentou diante das decisões tomadas pelos regentes. Então, como os regentes foram muito autoritários e tomaram decisões que a população não se agradou, aconteceram várias revoltas ao longo de todo o país. E hoje a gente vai ver que revoltas foram essas, por que essas revoltas aconteceram. Tudo que eu vou mostrar aqui, vocês têm no livro didático de vocês, tem um quadro explicando resumidamente o que aconteceu em cada revolta, por que aconteceu cada revolta e onde aconteceu cada revolta. Aqui eu vou explicar com mais calma, mas depois vocês podem fazer a leitura no livro didático de vocês. Tem um quadro lá, resumindo cada uma das revoltas. Então vamos lá entender. Primeiro a gente vai entender o contexto dessas revoltas regenciais. O período regencial foi marcado por grave crise econômica no setor social. Então foram muitas crises econômicas, porque durante esse período foram valorizadas as pessoas que têm posse, que têm dinheiro, mas aquelas pessoas menos desfavorecidas foram muito prejudicadas durante esse período. Então, por isso a crise atingiu principalmente a população mais pobre que morava no Brasil, causando insatisfação das províncias, gerando forte críticas ao autoritarismo dos regentes e surgindo várias revoltas ao longo de todo o território brasileiro. Então, a população mais atingida foi a população mais pobre, que ficaram insatisfeitas, consequentemente as províncias também ficaram insatisfeitas e ocorreram várias rebeliões. E aí a gente vai ver as principais rebeliões que aconteceram no Brasil, as que mais se destacaram. Então a primeira foi a cabanagem. Preste atenção que o nome dessas revoltas regenciais sempre estão ligados ou ao local que elas aconteceram, ou tem a ver com as pessoas que a lideraram, aí tem a ver o nome. Então, a cabanagem aconteceu no Pará, no período de 1835 a 1840. Por que foi essa revolta? O nome veio com uma referência à população pobre, que morava em cabanas, então por isso o nome cabanagem, construídas às margens dos rios, onde vivia a maior parte da população. Então essa revolta tem esse nome devido às pessoas morarem em cabanas. Vocês vão perceber que a maioria das revoluções que aconteceram estão sempre ligadas à classe mais pobre, porque como era a classe mais pobre, a mais prejudicada, então consequentemente era a que mais se rebelava. As causas dessa rebelião foi a revolta dos liberais contra o presidente nomeado pelo governo regencial e a situação de miséria das cabanas. Então eram duas coisas. A revolta devido às decisões da pessoa que foi eleita para ficar na presidência e a questão da miséria das pessoas que viviam em cabanas. Outra coisa que vocês vão reparar nas revoltas é que em quase todas elas, além de ser causada pela população pobre, quase todas elas vão ter a ver com o autoritarismo dos regentes. Então, quase em todas, a questão das causas está ligada ao autoritarismo
ou a medidas impopulares que foram tomadas pelos regentes. A revolta resultou do domínio sobre Belém durante um ano e lutas no interior do Pará. Além disso, acarretou a morte de 40% da população da província. O que foi que aconteceu no final? Ao fim da revolta, Belém só tinha praticamente as mulheres que participavam pouco, crianças e idosos. Porque não sei se vocês lembram, na aula passada eu disse que essas rebeliões que aconteceram durante o longo território brasileiro foram fortemente atacadas pela regência daquelas pessoas que estavam no poder. Então, em todas as revoltas, vão ter um número alto de mortos. Vai ter-se muita consequência, porque o governo entrou de forma violenta para acabar com essas revoltas. Então, as mulheres, como é que as mulheres atuaram nessa revolta? Algumas até como combatentes, mas só algumas. Por isso que sobraram só mulheres e crianças, porque elas participavam pouco, elas não participavam do ataque, né, propriamente dito. Elas eram responsáveis pela troca de informações, de suprimentos, comida para os cabanos, que era feita por elas, então elas não estavam diretamente na linha de frente. Muitas mulheres foram atacadas e violentadas dos dois lados, sendo que este é mais um episódio lamentável e não muito contado na história do Brasil. Então, devido a elas não terem participado tanto, claro que algumas morreram, porque a partir do momento que você vai levar uma informação, pode acontecer de uma pessoa olhar, ver e terminar maltratando essa mulher. Mas só sobrou crianças e mulheres. Outra revolta. O nome dessa revolta é a Sabinada. Então, aquela outra aconteceu no Belém. Essa aqui já aconteceu na Bahia, no período de 1837 a 1838. Então, o nome dessa revolta está ligado a um de seus líderes, que é Francisco Sabino. Então, por conta do sobrenome Sabino, se deu a Sabinada. A Sabinada foi uma revolta liderada pela classe média, diferente da outra, que era a população mais pobre. Essa aqui já é liderada pela classe média urbana, ou seja, aquelas pessoas que moravam no centro, na cidade da Bahia. E contou com o apoio de soldados, comerciantes, trabalhadores da cidade em geral. Você já vê que é diferente. A outra era uma classe mais pobre. Essa aqui já é uma classe mais alta, formada por aquelas pessoas que trabalhavam na cidade. A causa dessa revolta foi a insatisfação com as autoridades impostas pelos regentes na província. De novo, a mesma causa. É a autoridade dos regentes. As medidas, as decisões, as leis que são tomadas não estão agradando a população. Então, o que foi que essas pessoas fizeram? Proclamaram uma república, ou seja, disseram que a Bahia não ia mais fazer parte do território brasileiro. Quando eu proclamo a república, eu digo que aquele território não precisa do resto do território para sobreviver. Aquele território vai formar um país. Quando eu proclamo a república, ele sai do Brasil e fica um país independente. Foi isso que eles fizeram. Proclamaram a república e disseram que só iam fazer parte novamente do território brasileiro quando Dom Pedro II, aquele que era pequenininho, de 5 anos, fosse coroado. Mas essa ideia não deu muito certo, não. Como em todas as revoltas, vocês vão perceber que o final sempre é muito trágico, porque o governo está entrando de forma violenta. Então, o governo regencial reagiu, nomeando um novo governador, ou seja, tirou o governador que tinha lá, colocou outro e organizou o destacamento de forças militares para lá, para poder acabar com a revolta. Então, o que foi que fizeram? Bloquearam a saída pelo mar. As tropas do governo iniciaram o ataque terrestre. Então, bloquearam para eles não saírem pelo mar e as tropas atacaram por terra. Os revoltosos se renderam e logo após a batalha, os líderes da revolta foram julgados, sendo que 3 foram condenados à morte e os demais à prisão perpétua. A prisão perpétua é a prisão até a morte. No entanto, apenas foram posteriormente modificados para o decreto em território nacional. Então, vocês viram que mais uma vez a revolta acabou com o governo impondo força. Próxima revolta, Balaiada. Essa aqui aconteceu no Maranhão, no período de 1838 a 1841. Vocês estão vendo que cada revolta aconteceu numa província diferente. A gente já teve Pará, a gente já teve Bahia e agora a gente tem Maranhão. O nome dessa revolta tem sua origem no fato de que uma parcela dos participantes fabricavam balaios. Então,
As pessoas trabalhavam fabricando balagens, por isso o nome balaiada. Representantes de outros grupos sociais também tiveram participação. A revolta teve seu início a partir de um simples fabricante de balagem, Manuel Francisco dos Anjos, ou Balaio, que teve uma de suas filhas estuprada por um policial, sem nem que houvesse nenhuma punição. Então a filha dele foi estuprada, não houve punição e por isso se iniciou a revolta. No livro de vocês também vão ver outras causas. Então, além disso aqui, há mais uma vez a insatisfação com o presidente nomeado pelos regentes e as precárias condições de vida dos vaqueiros, fazedores de balaios e escravos. Veja, lá na cabanada primeira, a luta era por conta das pessoas que moravam em cabanas e condições precárias. Aqui, além do estupro da filha do criador da revolta, era as condições precárias de vida dos vaqueiros, fazendeiros, fazedores de balaio e escravos. Então, a maioria das revoltas estão ligadas à busca das pessoas que fizeram a revolta por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho, porque a população pobre estava sofrendo com falta de recursos, então as pessoas tiveram que se rebelar. Então, a revolta resultou na conquista da Vila de Caxias e na anistia dos revoltosos. A anistia é quando tira esses revoltosos e bota ele para outro lugar. Em 1839, após a morte do Balaio, já aquele que deu início, Cosme Bento, que era um ex-escravo, assumiu a liderança. Então, morreu o primeiro líder e assumiu outro a liderança. Em 1840, ele partiu com centenas de revoltosos para o interior. Olha aqui a imagem. Em 1841, já com o movimento enfraquecido, muitos balaios resolveram se render, aproveitando a anistia concedida pelo governo. Em 41, Cosme Bento foi capturado e enforcado. Era o fim da revolta. Então, como sempre, o governo entrou massacrando. Próxima revolta, essa revolta é chamada de a Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha, vai mudar de livro para livro. E essa revolução que aconteceu no Rio Grande do Sul, no período de 1835 a 1845. O nome foi originou dos precários trajes dos revoltosos, então, devido aos os trajes que eram farrapos, veio Guerra dos Farrapos. Seus principais líderes foram Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi. São pessoas bem famosas no Rio Grande do Sul. Então, além das questões de insatisfação política, a principal causa dessa revolução aqui foi a questão dos altos impostos sobre os produtos que eram fabricados no Rio Grande do Sul. Então, devido a essa alta do imposto, começou-se a revolta. Então, a revolta resultou na criação da República do Rio Grandense. A mesma coisa que aconteceu agora há pouco na Bahia. Eles proclamaram a República, ou seja, eles saíram do território brasileiro, eles não são mais brasileiros, criaram como se fosse um país. Os revoltosos foram anistiados, ou seja, os revoltosos foram retirados do território e levados para outro local. Nessa revolução, quem foi que se destacou? Anitta e Giuseppe Garibaldi. Tanto pelos hábitos de bravura quanto pela liderança, foram os dois que se destacaram. Os dois ainda participaram de episódios importantes no Uruguai, na Itália, onde são lembrados e homenageados até hoje. Próxima revolta, revolta dos Malês, novamente na província da Bahia. Então, foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador, mas não propriamente na Bahia, em outra cidade. Entre os dias 25 e 27 de janeiro de 1835, revolta curtíssima, durou só alguns dias. Os principais personagens dessa revolta foram negros, islâmicos, que exerciam atividades livres, conhecidos como negros de ganho. Esses negros de ganho são aqueles escravos que trabalhavam na cidade, a mando dos senhores, fazendo trabalhos mais brandos. Que trabalhos eram esses? Alfaiate, engraxate de sapato, cabeleireiro, barbeiros. Então, esses negros trabalhavam na cidade para os senhores de engenho. Esse trabalho aqui eles podiam cobrar. Você cortava o cabelo e pagava. E o dinheiro que eles conseguiam era dado aos senhores. Então, por isso que era chamado escravo de ganho, porque eles ganhavam dinheiro, mas eles repassavam. Vocês reparem que em toda figura que se tem negro,
não se existe a presença de sapatos, porque os negros não utilizavam sapato, eles só andavam descalços. O que é que essas pessoas queriam? Além de estar insatisfeito com a escravidão, a imposição do catolicismo, porque eu já falei em sala de aula que quando a coroa portuguesa dominou o Brasil, todo mundo tinha que ser católico, porque o catolicismo era a religião vinda de Portugal. Então todo mundo era obrigado a ser católico. Independente de onde você viesse, você não podia ser sua religião, todos tinham que ser católicos. Então, além da insatisfação com os regentes, essa revolta aqui, eles estavam lutando para praticar o direito de sua religião. Tanto os negros como os islâmicos. Cada um queria poder exercer sua religião livremente, já que não se podia. Então, o objetivo principal era libertar os escravos e também queriam acabar com o catolicismo, o confisco dos bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica. Ou seja, eles queriam praticar sua religião. Após violentos combates, como sempre o governo reprimindo as revoltas, a revolta foi sufocada. Os prisioneiros foram julgados e os líderes foram condenados à pena de morte. Outros revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, açoites e degredo, enviados à África novamente. Então vocês viam que em toda a revolta o governo sempre estava entrando de forma violenta, não procurava ouvir o que a outra parte estava reivindicando, só procurava saber em acabar essa revolta. Então, ao final, você vai responder a página 404 e 405 do seu livro de história. Essa aula é muita informação, é muita coisa, mas como eu disse no começo, o livro de vocês tem um quadro que está explicando todas essas revoltas, uma por uma, o lugar que começou, por que começou, quando começou. Então, relê de novo. Qualquer dúvida, volta à videoaula. E qualquer dúvida, a tia Juliana está disponível no WhatsApp, o número que está aqui na tela, sempre. Segunda, quarta, sexta-feira, das 2 às 5 da tarde, para tirar qualquer dúvida dessa aula ou de qualquer outra aula. Bom final de semana para todo mundo. Descansa, que segunda-feira a gente começa mais uma semana. Bom final de semana. Até a próxima aula.